Sim, nós estamos trabalhando em 2 projetos de Bíblia, na verdade, né? E um deles, que talvez seja aquele ao qual você se refere, é a tradução das notas da Bíblia de Estudo da Reforma do Dr. R.C. Sproul, né? Deus chamou o Sproul junto de si no final do ano passado, né, em dezembro de 2017. Eu tive o privilégio de, inclusive, atender o culto em memória ao Dr. Sproul lá nos Estados Unidos. Ele foi um gigante da fé dos nossos tempos, alguém que Deus usou poderosamente, né? Ainda usa os seus escritos e o seu ministério, né, chamado Ligonier, em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil também, né? E uma das grandes obras do Dr. Sproul foi a produção das notas teológicas, né, da sua Bíblia de Estudo, que ele preparou junto com a equipe Ligonier, com muitos outros teólogos. A Bíblia ficou muito bonita, muito bem feita, muito bem acabada, né? E ele queria que a gente fizesse, né? Foi um pedido pessoal do Dr. Sproul que a Fiel se envolvesse nisso, né? A Fiel é uma parceira do Ministério Ligonier e a gente tem feito muitos projetos juntos, né? E o Ligonier procurou por nós e propôs que a gente trabalhasse nessa Bíblia. E a gente então se dispôs a fazer isso. A gente entende que ter mais uma Bíblia de estudo, né? Eu sei que existem excelentes Bíblias de estudo no Brasil hoje, inclusive da tradição reformada, graças a Deus por isso. Mas a gente acha que ter mais é melhor, não é? É mais material para enriquecer, né, o estudo teológico de quem quer se aprofundar um pouco mais, né? Então a gente está trabalhando nessa edição, né, já está bem avançado, né, nas traduções das notas, na preparação delas, né? Uma boa parte delas já está em fase de revisão, né? Uma outra parte já está em fase de preparação em copydesk e uma parte final ainda, uns 10%, sendo traduzido. Então, vamos ver, se Deus quiser, em 2019, 2020, no máximo, tem coisa boa chegando por aí, tá? Tem uma outra Bíblia que a gente está preparando. Essa é diferente da Bíblia de Estudo, da Reforma, né? Ela está conectada com o trabalho do irmão Vinícius Musselman. Voltemos ao Evangelho, mas isso é tudo que eu vou falar, né? Deixa que o pessoal vai ficar aí pensando do que se trata, vai ser legal, né? A expectativa também em torno disso aí. Muito, muito bom saber dessa novidade aí, dessa segunda Bíblia, e creio que vai abençoar muito, né, os irmãos, vai ainda ter mais materiais disponíveis, né, para poder ter uma teologia de mais qualidade nesse sentido. Terminando um pouco essa parte da editoriação, você está acordado, da parte do processo de fabricação do livro, Tiago, quais foram as obras que mais lhe influenciaram, que mais lhe afetaram em toda a sua vida cristã, vida acadêmica, de estudos teológicos? O que é que foi que mais lhe afetou nesse sentido? Eu ouvi assim que na sua formação, me parece que você fez um processo um pouco calvino, né? Direito, teologia. É difícil responder essa pergunta, viu? Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com livros, né, desenvolve assim uma relação muito pessoal, afetiva até com os livros e com os autores, né? E então assim, escolher uma obra determinante, né, ou algumas poucas, não é uma tarefa fácil, porque também a gente tem fases na vida e tem certos livros que falam com a gente de acordo com o momento de vida e ministério que a gente está passando, né? Acho que com todo leitor é assim. Então, quando a gente é mais jovem, tem algumas obras que são impactantes naquela fase. E quando a gente volta para aquelas obras, ainda que elas sejam abençoadoras, elas não produzem o mesmo efeito, né, que produziram naquela oportunidade. Então, há uma certa dinâmica também, né, que envolve o crescimento da gente, a compreensão de ideias, né, o aprofundamento em certas coisas, né. Eu posso, assim, nomear algumas obras clássicas que eu penso que quase todo estudante de teologia, né, que gosta de boa literatura vai concordar comigo, vai dizer, puxa, eu preciso dizer que essas, né, são fundantes mesmo, né? Por exemplo, alguém até me perguntava aí pelo Instagram e tal, quais obras são as mais importantes, né? E aí, as que vêm assim rapidamente na cabeça da gente, obras fundantes, né? Fora as escrituras, naturalmente. Eu gosto muito das Confissões de Agostinho, acho que elas são a primeira, né, por assim dizer, autobiografia, embora não tenha características próprias de uma biografia, né? Mas a primeira autobiografia do Ocidente, né, de uma pessoa assim que tinha um intelecto muito avantajado, né? Um homem que Deus usou poderosamente, que 1.600 anos depois, né, da sua morte ainda influencia, né, o pensamento do Ocidente. E as Confissões de todas as obras de Agostinho talvez sejam as mais importantes, a mais importante, perdão, né? Porque nele ele não só vai traçar a sua trajetória, né, até a sua conversão,
não é, que situa a gente um pouco no mundo antigo, faz a gente entender um pouco os dilemas daquele tempo, né? Como também ele, na segunda parte mais filosófica, traz uma série de tratados assim, muito interessantes, muito ricos, que ajudam a gente a ter uma compreensão melhor assim, de temas importantes da palavra de Deus, né? Como o tempo, por exemplo, como a obra da criação, né? Quer dizer, a obra da providência, tem coisas bonitas ali que eu acho que são importantes ali para a nossa caminhada de fé. Então eu gosto muito desse livro, né? As Institutas de Calvino, quer dizer, é um livro de formação, né? Ele escreveu a sua primeira edição ainda jovem, né? Com seus 27 anos, 1536, foi trabalhando nelas até, né, perto da sua morte, 1559. Né, a edição final, assim como a primeira edição que até a gente lançou recentemente, né, das edições das Institutas, também se constituem ali como uma obra-prima, né, e algo assim que informa a mente, mas aquece o coração da gente também, né. As Afeições Religiosas de Jonathan Edwards, acho que é uma outra obra clássica também muito importante, né. E talvez uma das minhas favoritas aí, dentre essas clássicas, é O Peregrino de John Bunyan. Eu amo Bunyan, né, como batista reformado que sou, né, eu preciso ter o meu herói batista, né, e Bunyan está ali na minha galeria de heróis, e a obra dele, especialmente O Peregrino, que conta a trajetória de alguém ali, né, imagina o homem do século XVI, né, 17, como ele, que está ali na sua luta com a fé, né, e depois na luta pela vida cristã. É uma história muito bem contada, né, e não é à toa que se tornou talvez um livro aí mais importante aí da história, né, mais lido e impresso na história depois das escrituras, né. Então são livros antigos, né, esses que mencionei, mas todos assim muito bons, eu gosto muito deles. Pensar nos autores atuais, aqueles autores que a gente publica na Fiel, né, é quase que inevitável. Eu sigo os padrões doutrinais e confessionais e editoriais da casa, mas um pouquinho acaba sendo que os livros que vocês veem por aí da Fiel são os livros que falam também ao meu coração, né? Como a responsabilidade da escolha dos livros é minha, é difícil eu afastar do processo de escolha, né, esse elemento mais subjetivo, mais pessoal, né, daqueles livros que falam mais comigo. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de cada daqueles livros que a Fiel publica. Os autores que a gente publica, eles são os meus autores favoritos, né? São as mensagens que eu mais aprecio, a teologia, né, com a qual eu estou mais alinhado, né? Acaba sendo um pouco daquilo que eu creio, né? Cada um desses livros aí que a gente publica, né? Eu gosto muito das obras do Michael Horton, as que a gente publicou. Acho sensacionais. Simplesmente Crente é um livro fantástico. O livro de Zach Eswine, O Pastor Imperfeito, é outro livro muito importante. Memórias de um Pastor Comum, do D.A. Carson. Tem muita coisa boa lá. Então, eu posso passar o resto do dia falando sobre isso, é melhor eu parar por aqui. É muito interessante e bom observar assim que o pastor tem ótimo gosto, né? Se as publicações da Fiel passam muito por isso, né? De alguma forma não tem como a gente desassociar a nossa subjetividade, né? O quanto nós somos influenciados por essas escolhas. Para nós concluirmos, eu gostaria só que o pastor desse algumas sugestões de livros que facilitariam as pessoas compreender, entender mais sobre a teologia reformada, que as pessoas às vezes perguntam muito, né, sobre esses assuntos. Se você puder de alguma forma contribuir nesse aspecto, a gente agradece. Tá bom, já que a gente está falando da Fiel, deixa eu propor aqui o livro do Dr. Joel Bick, chamado Vivendo para a Glória de Deus, uma introdução à fé reformada, né? Acho que esse é um livro bem legal para quem quer começar a entender, né, o que é a fé reformada, o que é o calvinismo. Esse é um livro bem interessante. Eu preciso dizer que a editora Cultura Cristã, né, Casa Editora Presbiteriana, tem livros excelentes de introdução à Teologia da Aliança, à fé reformada, né? Vale a pena dar uma olhada no catálogo deles ali, procurar alguns desses livros, né, que inclusive dos mesmos autores que a gente publica e tal, né? Acho que eles também têm publicado coisa muito boa nessa área assim, mais introdutória para a teologia, né? A editora PES é outra editora que também tem livros reformados mesmo, né? De base, de fundamento reformado, né? Tem um livro, por exemplo, Paixão pela Pureza, do Dr. Bick, publicado também pela PES, que é maravilhoso, né? Então, quer dizer, a gente tem aí bons livros que ajudam a gente a caminhar ali com a fé reformada, né? Tem um do Arrow Rose, da editora PES,
né, sobre introdução à fé reformada, que também é muito legal. Então, quer dizer, tem bons livros aí. Eu posso citar ainda, finalmente, Entre os Gigantes de Deus e Santos no Mundo, né, está falando do período dos puritanos, mas também ajuda a gente a ter uma visão da herança da fé reformada naquele período da história da igreja. Bom, como vocês observaram, nós estivemos aqui com o pastor Tiago e também editor, né, chefe da editora Fiel. Espero que de alguma maneira essa entrevista tenha contribuído para vocês conhecer um pouco desse processo de publicação de um livro, principalmente da tradução, conhecer um pouco também, né, sobre o pastor Tiago e ver como ele faz as coisas realmente com amor, né? Não é apenas um interesse mercadológico, né, mas que realmente a igreja ela possa ser edificada. Então, pastor Tiago, eu agradeço por você ter se disponibilizado de participar aqui e de também ter participado aqui da 7ª Conferência Teológica do Calvário. Se você desejar, o ano que vem, né, terá a 8ª, e procure participar desse evento que vai muito lhe abençoar. Muito obrigado, pastor. Obrigado.